Salve, salve, galerinha do nono ano. Depois dessa farra bacana aí da professora Camille, né? Então vocês viram aí, né? Tudo ao vivo. A professora Camille é uma pessoa muito querida aqui entre nós, né? Então a gente faz a maior questão de homenageá-la nesse dia tão bacana, nesse dia do aniversário dela e demonstrar, né, esse carinho que nós temos por ela, né? Então, vamos começar aqui a nossa aula de História. Estou aqui acompanhado do Plínio, né, nosso intérprete de Libras, que, né, os nossos intérpretes são shows, sempre fazem, né, um trabalho muito importante para que as nossas aulas cheguem, de fato, a todos e todas, né? Sejam aulas, de fato, enfim, inclusivas, tá? Então, obrigado, Plínio. E também estou acompanhado do meu parceiro aqui, professor de História, professor Luciano. Seja bem-vindo à nossa aula. Vamos embora. E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui mais uma vez, né, para essa aula de História aí com o professor Henrique. Então, estamos aqui acompanhando o chat. A gente está aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, vocês jogam aqui que a gente repassa para ele, né? E eu estava observando, professor, eu esqueci uma coisa hoje, esqueci a bandana. Rapaz, é verdade, né? Hoje está quase careca aí. Quase careca aqui, a bandana ela ainda dá um disfarce, né? Mas a gente está aqui, então qualquer comentário já sabe, né? Joga aí. Aproveitando, né? Se não baixou o aplicativo, né? É bom baixar o aplicativo do Educa Recife aí, ó. Já apareceram os Nosso colega Davidson aí já jogou o QR Code aí na tela, né, do aplicativo. Então aqui, ó, no cantinho aqui da tela, ó, no aplicativo. Então aponta o celular, né, professor? Aponta o celular, vai ser direcionado para a loja, né, de aplicativo específica, seja a Play Store ou a Apple Store, para vocês poderem interagir conosco ao vivo aqui. É isso aí, professor. É isso aí. Inclusive, a gente, né, é importante essa interação de vocês aí ao vivo, tá certo? E aí vocês também podem acompanhar as aulas, assistir às aulas sem precisar utilizar nenhuma internet, nem Wi-Fi, nem os dados. E vocês podem também assistir, além das nossas aulas ao vivo aí na TV, vocês podem assistir no canal do YouTube do Educa Recife. Gente, ó, o nosso tema de hoje, ele é um tema bastante delicado, complicado, né? Porque, inclusive, está muito presente nos telejornais, como eu vou falar ao longo da aula inteira. Né? A gente frequentemente está, né, enfim, lidando, observando alguma informação de violência, infelizmente de violência, de disputa sobre o território da Palestina, né, a faixa de Gaza, né, que, enfim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? Hoje a gente vai se dedicar mais a explicar como o que antecedeu esse conflito que existe na atualidade, tá? Então o Oriente Médio e a questão da Palestina. Então vocês já, né, devem ter observado essa imagem, devem ter, de alguma forma, tendo, né, contato com esse lugar, que é Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade muito importante, logo mais eu vou explicar por que ela é importante, inclusive dentro do aspecto religioso, tá certo? Então, é o centro da grande disputa da nossa temática de hoje, né? E aí vem as perguntas, né? Você já observou, né, o quanto a cidade de Jerusalém e a região da Palestina como um todo é marcada por disputas, por conflitos? O nosso robozinho está dizendo, é verdade, infelizmente é uma região bem complicada, não porque é a região em si, a região é linda, né, tem uma história, né, incrível, mas, né, os problemas políticos, as grandes disputas acabaram, né, arrasando a vida de milhares e milhares de pessoas, infelizmente, e a gente fala realmente é uma história muito dramática, tá? E, né, o que você conhece sobre esses conflitos? Quais seriam os motivos? Né? Então, essas seriam algumas das questões que envolvem nossas aulas, pensar quais são as motivações desses conflitos, pensar quais são as muitas tretas envolvidas. Sabe que história é assim, né? Tem muita treta, não dá para simplificar tudo não, mas a gente vai tentar mostrar alguns pontos centrais que ajudam, né, a pensar justamente esse conflito, beleza? E aí, ó, para começar, né, aí o nosso debate, eu vou, né, a gente vai buscar aqui, já começar assistindo aqui um vídeo, né, com uma provocação, é uma produção da ONU Brasil, tá, para a gente poder começar entendendo melhor, né, essa disputa, tá bom? Então, vamos chamar o vídeo A ONU e a questão da Palestina. Acompanha aí. A Palestina é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido, sob mandato recebido em 1922 da Liga das Nações.
Após o término do mandato britânico, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Ela previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu independentes. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, mas um Estado árabe palestino ainda está para ser criado. Como resultado da guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, em 1948, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. O sofrimento dos refugiados da Palestina continua sem solução até hoje. Em 1967, depois da Guerra Árabe-Israelense, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Ao menos 500 mil palestinos foram deslocados de suas casas, cerca de metade deles pela segunda vez desde 1948. Ainda em 1967, o Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das... Oi, gente, eu vou parar, né? O negócio ao vivo é assim, às vezes dá uma falha, tá bom? Então, o que aconteceu é que o som não tinha chegado ao nosso intérprete, a Plínio, né? Então, peço desculpa a Plínio, que não estava conseguindo ouvir o vídeo para que ele pudesse fazer a interpretação. Então, como existe o nosso compromisso de que as nossas aulas eram de fato cheguem a todos e todas, a gente vai começar o vídeo de novo, agora, né? Com o Plínio podendo ouvir o vídeo, podendo fazer justamente, né, podendo falar para todos, tá certo? E todas. Então vamos embora, eu vou chamar o vídeo novamente, a gente vai começar, e aí já com a participação agora do nosso Plínio. Vamos embora. Palestina é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido, sob mandato recebido em 1922 da Liga das Nações. Após o término do mandato britânico, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Ela previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu independentes. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, mas um Estado árabe palestino ainda está para ser criado. Como resultado da guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, em 1948, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. O sofrimento dos refugiados da Palestina continua sem solução até hoje. Em 1967, depois da Guerra Árabe-Israelense, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Ao menos 500 mil palestinos foram deslocados de suas casas, cerca de metade deles pela segunda vez desde 1948. Ainda em 1967, o Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios então ocupados e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os estados da região. Desde 1967, sucessivos governos israelenses estabeleceram assentamentos no território ocupado da Palestina. Atualmente, mais de 520 mil colonos israelenses vivem em cerca de 150 assentamentos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Hoje, dos mais de 11 milhões de palestinos em todo o mundo, 5 milhões são atendidos pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA. Ela atua na Jordânia, Líbano, Síria e no território ocupado da Palestina. Em setembro de 2011, a Palestina fez um pedido para se tornar um Estado-membro da ONU. Enquanto a recomendação do Conselho de Segurança exigida para adesão está pendente, a Assembleia Geral concedeu à Palestina, em 2012, o status de Estado observador não membro. As negociações diretas entre israelenses e palestinos paralisaram em setembro de 2010, depois que Israel se recusou a parar com o avanço dos assentamentos ilegais. Os dois lados retomaram negociações em agosto de 2013. Em julho de 2014, episódios isolados desencadearam um novo surto de violência na região, com bombardeios contra Gaza e o lançamento de foguetes contra Israel. A operação militar de Israel, que aconteceu entre julho e agosto de 2014, deixou cerca de 2.100 palestinos mortos, incluindo 506 crianças. Cerca de um quarto da população precisou buscar refúgio nas instalações da ONU em Gaza.
228 escolas foram danificadas, destas 26 ficaram totalmente destruídas. Neste período, a ONU deu assistência a cerca de 300 mil pessoas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esperar que o mais recente cessar-fogo se transforme num processo político que consiga estabelecer uma paz durável na região. Então, vocês puderam acompanhar um vídeo, né, produzido pela ONU, aqui no Brasil, a Organização das Nações Unidas, cujo título é a ONU e a questão da Palestina. Quem quiser assistir novamente, está lá no YouTube. Pode acompanhar na nossa aula também, tá certo? Então, vocês puderam acompanhar um pouco dessa tragédia, né, que é justamente essa disputa que envolve a região da Palestina, tá certo? Que é o tema da nossa aula hoje. Então, hoje nós vamos estudar a história do processo. Aliás, na aula passada nós estudamos o processo de descolonização da África, né, só para pontuar aqui o que nós falamos na aula passada, e hoje vamos compreender como foi criado o Estado de Israel e quais as principais motivações dos conflitos na região do Oriente Médio. Então vamos tratar dessa questão que vocês puderam ver aí no vídeo, que, como eu estava falando antes, a gente vê na televisão, a gente lê as notícias e a gente tenta entender um pouco mais. E eu posso dizer para vocês que é um daqueles casos em que essa história do século XX, marcada pelas guerras mundiais, pelo imperialismo, repercute na atualidade, a Guerra Fria também, né? Então, toda a disputa que envolve, né, a criação do Estado de Israel e a questão da Palestina é um desses exemplos da repercussão dos problemas da história no século XX na atualidade, tá? Então, é importante dizer que é um território que, né, é disputado desde, assim como os outros territórios também, não é que faça disso um território especialíssimo, mas é uma disputa antiga, mas que envolve questões como, por exemplo, a questão religiosa. A cidade de Jerusalém, que fica justamente ali encravada na Palestina, na região palestina, né, no atual Estado de Israel e parte da Jordânia, é um território, por exemplo, que é movido por um grande interesse, ou melhor, que é objeto de grande interesse, pelo menos das três grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Basta dizer, por exemplo, que para os israelenses, para os judeus, né, a Palestina é a terra prometida, né, e por Deus, enfim, dentro de uma aliança, e que era lá em Jerusalém onde existia o grande templo, né, enfim, de Jerusalém, que remonta à história, né, judaica antiga, que está nos livros sagrados, né, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, da Torá, da Bíblia, tá certo? Então, do nosso Antigo Testamento. Então, é o território, né, dos últimos momentos de Jesus, onde Jesus foi crucificado, e também para o islamismo, onde Maomé, né, subiu aos céus. Então, é o terceiro, no caso do islamismo, o terceiro lugar mais sagrado para os islâmicos, né, além de Meca e de Medina. Portanto, Jerusalém é uma cidade que, religiosamente, ela promove, né, ela é objeto de interesse, né, ela é sagrada para as três religiões. Daí que, né, há disputas por Jerusalém, há disputas pelo território, porque, afinal de contas, é um território de interesse dos judeus, que foram expulsos do território da região pelos romanos lá na Antiguidade. Aliás, enfim, na Idade Antiga, tá certo? É de interesse para os cristãos, considerar um território sagrado também, e pelos muçulmanos, né, que ocupavam esse território, enfim, também desde pelo menos, são povos islamizados, pelo menos desde a Idade Média. Portanto, é um território que é objeto de disputa por questões religiosas, por questões políticas, por questões econômicas, por tantos pontos que a gente vai avançando aqui. Um exemplo disso é na Idade Média, quando nós tivemos as cruzadas, em que os cristãos, né, insuflados pela Igreja Católica e também movidos por uma série de interesses, tentaram tomar da mão dos muçulmanos, né, a cidade de Jerusalém. Então, foram enviadas várias cruzadas, várias empreitadas de guerra que acabaram não conseguindo, né, tomar esse território. Mas, bom, aí a grande questão para a gente é o seguinte: será que nós devemos atribuir os conflitos da atualidade às disputas do passado, sobretudo a questão religiosa? Isso é um ponto muito complicado, né, professor Luciano? Delicado ainda para a gente poder tratar hoje, mas assim, a gente não pode considerar apenas essas questões religiosas e os aspectos do passado para entender esses conflitos hoje, não é isso? Verdade. E quando a gente fala, né, nessa região da Palestina, a
gente observa aí, né, conflitos não somente de ordem política, mas conflitos de ordem religiosa, né? A gente tem ali, como o professor mencionou, dois povos, né, que professam fés diferentes, né? Nós temos palestinos, muçulmanos, né, e judeus, né, naquela região. E esse conflito já é um conflito, né, de séculos, né? É um conflito que, se a gente pega, por exemplo, né, o livro, né, que é utilizado pelos cristãos, que é a Bíblia, né, já mostra as raízes desse conflito lá ainda no período dos patriarcas, né, com a história de Abraão. Então, mas é interessante a gente entender que em alguns locais, né, a religião ela ainda exerce um papel tão importante que ela termina sendo, né, a razão de conflitos, né, conflitos que muitas vezes vão terminar na forma de tragédias, né, vão terminar promovendo massacres, né, de um determinado povo, né, contra outro, motivados por questões religiosas, quando na realidade a religião ela deveria servir exatamente para o contrário, né, para unir mais as pessoas, mas às vezes ela termina assim, os religiosos terminam trabalhando, né, de forma que eles atiçam mais os conflitos do que eles contribuem, né, para minimizar esses conflitos. E aí aqueles casos em que os interesses políticos e outros interesses acabam tendo uma forte argumentação religiosa, né? Porque vários grupos vão remontar um passado para afirmar terem direito a uma determinada terra. O Oriente Médio é esse território que eu estou mostrando aí para vocês aí no mapa, né? Então, basicamente a gente tem aqui o mapa mundi, né? Então a gente tem a representação aqui. Veja que eu fiz um recortezinho basicamente mostrando qual o território que a gente está mostrando aqui nessa lupa, né? Então a gente tem a Turquia, a Síria, o Líbano, o Israel, né, o território palestino, a Cisjordânia, o Iraque, né, uma partezinha do Irã, uma parte do Egito. Então, basicamente, o Oriente Médio compõe esse território aí. Agora, professor, como é que se desenhou todo esse conflito? Eu acho que a gente precisa falar aí sobre o Império Otomano. O Império Otomano, gente, ele acabou se construindo a partir do século XIII, ou seja, esse território tem sido conquistado pelos islâmicos, pelos árabes, né? Então, partindo ali da Arábia Saudita e convertendo ao islamismo as populações que viviam em todo esse território aí de verde, e para além disso, né? Porque a expansão islâmica vai até a Europa, na Península Ibérica, além da Arábia, que não está marcada aí, que está em branco. Mas o que acontece é que no século XIII formou-se um grande império, que é esse Império Otomano, tá? Que foi tomando todo esse território, foi se expandindo ao longo da sua história, mas que no início do século XX, né, compreendia basicamente essa área que está em verde bem escuro, tá? Então esse verde mais escuro era o que compreendia o Império Otomano no início da Primeira Guerra Mundial. É basicamente o que hoje é a Turquia, a Síria, né, toda essa região aí do Oriente Médio, um pedaço, né, do que é a Arábia, uma partezinha do que é o Egito, enfim. Então o que acontece é que o Império Otomano ele entra na guerra, ele entrou na guerra ao lado do Império Austro-Húngaro, da Alemanha, e que foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. E como eu já mostrei para vocês, ao final da Primeira Guerra Mundial, os países que, né, alguns impérios que participaram, né, que é o caso do Império Austro-Húngaro e o Otomano, eles acabaram sendo desmembrados. O Império Austro-Húngaro foi dividido, né, ficou a Áustria e a Hungria, e o Império Otomano ele foi todo dividido, gente. Que é uma coisa interessante, porque, de fato, o Império Otomano ele foi esfacelado, e é interessante dizer justamente que uma grande parte do conflito que a gente tem hoje nesse território tem muito a ver com, né, a repartição, a divisão do Império Otomano. Então, ao invés de um grande império muçulmano, islâmico, que existia ali, não é, foram divididos vários países, como, por exemplo, é o caso da Turquia, que era um centro desse império. A gente tem a Síria, o próprio Líbano, o Iraque, parte do Irã, não é? Enfim, então, toda a região da Palestina, da Jordânia. Então, esse território que eu mostrei para vocês aqui no mapa, que está aqui ó, nessa lente de aumento, vocês podem ver que hoje, onde existem vários países, era o território do Império Otomano que foi dividido. E aí, o que acontece após essa divisão, gente? Um país vencedor, que foi o caso da Inglaterra, vencedor da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, o Império Britânico como um todo, acabou recebendo um mandato sobre
o território do Império Otomano, sobretudo essas áreas divididas aí entre 1822 e 1848. E isso foi o acordo firmado após, né, o final da Primeira Guerra Mundial. Qual é o lance aí que a gente pode observar? É justamente o seguinte: os ingleses ficaram responsáveis de administrar a região através de uma relação de controle, né, indireto, mas em alguns momentos até com a presença de tropas, né, inglesas mesmo na região, e aí, claro, há o interesse por petróleo, por exemplo, e outras riquezas da área, e que os ingleses vão se aproveitar muito disso, mas os ingleses vão acompanhar a fundação desses países que vão emergir após a fragmentação do Império Otomano, tá certo? Então, desse modo, os ingleses passam a administrar toda a área. E aí onde a coisa vai, né, ficando complicada e a gente vai entendendo melhor como é que surgiu o Estado de Israel dessa treta toda. É justamente o seguinte, né? Bom, essa conexão. Qual a conexão entre o fim do Império Otomano e a criação do Estado de Israel e os conflitos atuais? É o que a gente vai explicar aqui, ó. Existia um movimento naquele período que é o movimento sionista, tá? Então, esse movimento sionista, ele circulava entre os judeus no mundo todo. É bom dizer que a população judaica, tá certo? Ela vivia realmente espalhada pelo mundo. Não existia um país dos judeus. É bom dizer que o Israel antigo, o Estado de Israel, assim como foi o de Judá, né, que foi desmembrado, enfim, né, após ser ocupado pelos romanos, foi ocupado por outros povos, né, pelos persas, enfim, depois pelos macedônicos, pelos romanos, enfim. Então, depois de alguns levantes dos judeus contra os romanos simplesmente acabaram com a cidade e expulsaram, né, grande parte da população judaica daquela região. E houve ali, de fato, né, um processo em que essa população ela foi, né, ocupar outras regiões do mundo ao longo da história. E que foram objetos de muita violência, né? Foram objetos de violência durante a Idade Média, durante a Idade Moderna. Basta dizer, por exemplo, que a Inquisição perseguia os judeus, era proibido nos territórios católicos a prática do judaísmo. Aqui no Brasil, né, durante o domínio português, na Península Ibérica, algumas partes da Europa, né, davam a liberdade, mas na maioria dos casos não era proibido, não era permitido, né, as práticas judaicas. Então essa comunidade ela sobreviveu às duras penas e, né, enfrentando muita violência ao longo de toda a sua história. Portanto, no início do século XX, existia por parte da comunidade judaica, não é, um desejo de criar um Estado, um país, não é, para os judeus, inclusive juntando, né, uma parte da população desses judeus espalhados pelo mundo que tinham dinheiro e queriam até comprar, fosse o caso, territórios. Então, se pensou em territórios, né, na Europa ainda, né, entre a Europa e a Ásia, na Eurásia, tentaram, né, no território da América do Sul, mas ainda não tinham, né, desenvolvido mesmo, né, concretizado mesmo a ideia de um país, né, para os judeus. Mas uma parte desse movimento, tá certo? Como a gente coloca aí, o sionismo foi um movimento que defendia o direito dos judeus a possuírem o seu próprio país. E muitos deles defendiam que o Estado fosse criado lá na Palestina. Por quê? Porque utilizava toda uma argumentação religiosa de que ali é a terra dos judeus, de onde eles foram expulsos lá na Antiguidade. A grande questão é que lá era ocupado por outros povos já desde essa Antiguidade, desde muito tempo. Portanto, não podia simplesmente dizer assim, olha, simplesmente, sai daí que aqui esse território é meu, porque foi Deus que me deu e acabou. Não é bem isso, né? Então, a gente tem todo um processo de disputa política, outros envolvimentos para que se tornasse possível. Mas era um desejo do movimento sionista. E é interessante que a Grã-Bretanha, em parte, apoiava o movimento sionista, né? Apesar de todo o preconceito que existia, né, e violência contra a população judaica na Europa, tá certo? E aí, dentro dessa possibilidade, né, os ingleses se comprometeram em apoiar e talvez até ajudar a criação de um Estado, né, judeu na região da Palestina, desde que isso não ferisse os interesses e os direitos dos povos, né, islâmicos que viviam na região, especialmente dos palestinos. Agora, cá para a gente, né, a gente pensando aqui, será que era possível? Será que era possível pegar um território que já estava ocupado, criar um país ali e isso não prejudicar ninguém? Será que isso poderia ser feito sem que pudesse gerar algum tipo de conflito? Não me parece uma coisa razoável, mas isso passou a ser pensado
e até tentado por alguns. Só que a situação ela vai se complicando ainda mais, gente. Eu falei que a Primeira Guerra Mundial ela teve um impacto sobre essa região, com o fim do Império Otomano, a ocupação inglesa e os movimentos que vão acontecer. Também devo dizer que nessa época já existia uma grande comunidade judaica na região, tá certo? Esse é um outro ponto importante, que vivia dentro de uma relação um tanto amistosa, né, com a população islâmica que vivia naquela região, assim também como a população cristã, que já era muito grande, né, até no território da Palestina. Portanto, a gente pode dizer que as comunidades, né, das três religiões, né, monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, existiam populações lá, com a maioria, claro, muçulmana, mas que vivia de forma relativamente harmônica, tá bom? Mas são as intervenções políticas que vão complicando ainda mais a situação, gente. E a coisa fica pior, né, com a ascensão dos regimes fascistas na Europa e a Segunda Guerra Mundial. Vocês já conhecem, a gente já falou aqui em outros momentos, né, que a ascensão do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, sobretudo, vão insuflar ou vão utilizar, não é, um discurso judeu, né, então, antissemita, que é um dos principais discursos, né? A gente sabe que os nazistas perseguiram os judeus, mataram, né? E aí o Holocausto foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu na humanidade, quando cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, fora toda a perseguição em outros países da Europa, porque a gente fala muito da Alemanha, mas os judeus foram perseguidos na própria Inglaterra, na França e os outros lugares que fecharam os olhos para o sofrimento que os judeus estavam vivendo. E aí, durante esse período, não é, o fluxo de judeus que já migravam para outras regiões do mundo, se já era grande, ele vai aumentar ainda mais de gente fugindo da perseguição e das violências que estavam acontecendo na Europa. Não é? Então, o próprio Holocausto, que por si só já é uma coisa totalmente terrível. E nesse momento, então, entre 1920 até o final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 600 mil judeus foram para a região da Palestina, onde já existia uma comunidade e onde o próprio movimento sionista defendia a criação do Estado de Israel. Portanto, a gente pode dizer o seguinte: quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o cenário naquela região já existia uma forte presença, né, da comunidade judaica, tá certo? Um desejo de criar o Estado de Israel e toda uma disputa e negociações políticas para que isso se tornasse possível, mas que foi interrompida e bagunçou ainda mais com a Segunda Guerra Mundial, que arrasou o mundo naquele período entre 1939 e 1945, tá? Bom, ao final da Segunda Guerra Mundial, restou justamente a ONU negociar, né, através da ONU, a negociação da criação do Estado de Israel, e lá surgiu uma proposta. Qual foi a proposta? Em 1948, a ONU propôs a criação de 2 estados na região da Palestina, um árabe ou um muçulmano, né, a gente pode colocar de modo aspecto geral, da população palestina, que, diga-se de passagem, também era composta em grande quantidade por cristãos, e outro estado judeu. Então, essa seria uma questão. Mas esse ano de 1948 ele é chave para entender esse conflito. Porque no mesmo ano em que a ONU propõe a criação desses 2 estados, acabou o mandato inglês naquela área. Então, em 1948, os ingleses já não tinham mais, né, o controle oficial sobre aquela região. E os ingleses tiraram o corpo. Disseram, bom, acabou aqui meu mandato, eu já tenho bronca demais para resolver. Não foi bem assim, mas eu posso colocar desse modo. E a gente não vai se comprometer em mediar a criação desses 2 estados. Então, os ingleses saem de cena, mas apoiam o Estado de Israel. Tanto que vai apoiar militarmente, como recebeu o apoio dos Estados Unidos, até porque a criação, né, do Estado de Israel está relacionado também a outras questões. A gente sabe que, em termos de geopolítica, acaba a Segunda Guerra Mundial, os americanos vão tentar aumentar a sua influência e o seu poder no mundo e inicia a Guerra Fria. Então, com a disputa na Guerra Fria, é importante que os Estados Unidos tivessem também um importante satélite, né, político, né, e militar também na região do Oriente Médio, e Israel significaria isso. Desse modo, né, os judeus tiveram um grande apoio para a criação do Estado de Israel lá na região da Palestina, e foi justamente isso que aconteceu, gente. Em 14 de maio de 1948, foi criado oficialmente o Estado de Israel pela liderança, o Ben-Gurion, né? Está vendo aí o Ben-Gurion
está fazendo a declaração de independência em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, né, utilizando ali como referência, né, o plano da ONU de criação do Estado de Israel. Bom, é claro que os outros países reagiram a isso, né, até porque os países muçulmanos que existiam até ali consideraram a criação do Estado de Israel algo completamente ilegal, afinal de contas não havia sido feito um acordo e isso vai, né, acabar gerando uma guerra, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, pessoal, Luciano, o negócio é bastante complicado, né? É uma treta grande e a gente vai precisar continuar analisando na próxima aula. É verdade, né? E a gente observa aí que, assim, quando a gente vê esses conflitos, né? Em linhas gerais, quem termina se prejudicando é a população, né? População, porque fica sujeita, né, a toda a violência que esses conflitos eles resultam. E nesse sentido a gente observa, né, que a medida tomada em 1948, né, na questão da criação dos dois estados, né, mas que terminou resultando na criação do Estado de Israel. Então gerou, assim, eu sinto como se, na realidade, a ONU quis resolver o negócio numa canetada lá, né, num documento, e foi gerando mais conflito, né? Então é importante a gente estar antenado com a história do Oriente Médio, porque o Oriente Médio ele exerce, a gente acha que não, mas ele exerce uma influência muito grande até sobre nossa sociedade, né? A gente está vendo agora, por exemplo, questão do combustível, né? O combustível aumentando. Então, você vê que lá para o lado do Oriente Médio existem grandes poços, né, de petróleo e talvez o professor possa falar nisso numa próxima aula, mas aí foi estabelecido aí um valor, né, internacional aí, tabelado aí para o preço do barril de petróleo e no momento, né, que o conflito ele continua lá, aumentou o barril lá, vai aumentar aqui também e isso reflete, né, em aumento do preço de combustível aqui também no Brasil. Então a gente acha que não, mas o Oriente Médio ele exerce uma influência, né? A gente tem vários parceiros econômicos, né, naquela região que compram dos nossos produtos agrícolas, então é importante estar antenado, né, com a história desse território. É isso aí, professor Luciano, muito obrigado, tá certo? Então, ó, gente, quem quiser saber mais, tá o nosso QR Code aí, vocês podem fazer a leitura e assistir um documentário muito bacana que eu deixei aí para vocês. Obrigado, Plínio, professor Luciano, valeu, gente, até a próxima aula, a gente segue no tema. Valeu, tchauzinho.